Pronto. E isso... Só para você ter uma ideia importante, as pessoas estão perguntando, a minha cidade, de Quixeramobim, você tem uma ideia, tem 18 mil aposentados. Esses aposentados com 15 mil do Bolsa Família, a economia local... 33 mil pessoas. Uma cidade que tem 72 mil habitantes. Metade da população... Metade da população vive da aposentadoria rural e dos problemas sociais, como o Bolsa Família, benefício de prestação continuada, as políticas sociais e da Previdência, que é renda. Movimenta a economia. A bodega, lá do Encantado, lá da zona rural, é sustentada pelas aposentadorias, porque o homem do campo recebe a sua aposentadoriazinha, ó, bota o dinheiro no bolso, gasta tudo no comércio local. Portanto, é importante a gente... Você tocou num assunto fundamental. Ele fala que esse modelo está falido, Paulo Guedes fala, o modelo está falido e precisa implantar uma nova previdência. Não vamos cair nesse conto do vigário. Não existe nova previdência. Existe previdência de capitalização individual. Aí está a crueldade. Aí você é bom, Trava, da gente hierarquizar os seus argumentos, você é um vencedor. Em primeiro lugar, que capitalização é essa? Né? Você sabe, Guimarães, que tem muita gente que está falando assim, já me perguntaram outro dia num evento, numa fala, que eu fui convidado, o pessoal perguntou, especialmente jovem, ô Gabas, mas capitalização não é bom? Capital, tem dinheiro. Isso é balela, gente. Capitalização individual significa o seguinte, acaba o regime solidário de repartição. Solidário, gente, significa que quem tem muito tem que contribuir para sustentar quem tem menos e trabalha. Porque não é, quem tem menos e nunca fez nada, vamos sustentar vagabundo. Não! Nós estamos falando de política social contributiva, que as pessoas dedicam a vida a um trabalho. Por exemplo, que você citou de Quixeramobim, trabalhadores e trabalhadoras rurais. Essa agricultura familiar, gente, produz 73% do nosso alimento. Do Brasil todo. Do Brasil todo, eles têm que ser protegidos, não só por direito social, direito humano, mas para manter a nossa segurança alimentar. A nossa comida vem da agricultura familiar, não vem do latifúndio. Portanto, proteger essas pessoas é inteligente. E o Bolsonaro e o Paulo Guedes, que não têm inteligência nenhuma, são dois tapados, estão aí propondo acabar com a previdência rural, acabar com a proteção do trabalhador da agricultura familiar. Aumenta a idade, né? Aumenta a idade das mulheres de 55 para 60 anos, institui a cobrança obrigatória de pelo menos 20 anos, isso não vai funcionar, vai desproteger. E mais, Guimarães, ele editou a medida provisória 871, que já dificulta, já impede o acesso do trabalhador rural ao seu benefício. Por quê? O benefício do segurado especial, ele iniciava uma declaração do seu sindicato de que ele é agricultor familiar. Não pode mais. O sindicato não tem mais autorização para fazer essa declaração. Eu estava numa reunião com o presidente Lula e tinha uma conversa lá com... Na época você não era ministro da Previdência ainda não. Como comprovar? As pessoas falavam assim, tem muita fraude. Como comprovar a aposentadoria? Ele dizia, rapaz, olha a mão, pega na mão do trabalhador rural, você apertar a mão grossa, calejada de cabo da enxada, de cortar tudo, você já tem uma prova material e humana de que aquela pessoa... Na verdade, no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma Guimarães, nós ampliamos essa cobertura, nós facilitamos o acesso. Nós fizemos, por exemplo, convênio com a CONTAG, aqui no Ceará, o Zé Wilson, nosso companheiro Zé Wilson, trabalhou muito nisso, para a gente, em convênio com a CONTAG, cadastrar os trabalhadores e as trabalhadoras rurais, para quando eles chegassem lá na Previdência, já com o seu dado cadastrado para facilitar o acesso. E eles acabaram com isso tudo, eles estão querendo acabar com isso tudo. Então, não vamos cair nessa história de que a Previdência capitalizada funciona. Eu vou te dar um exemplo. Ele diz que essa Previdência está quebrada. Ela é financiada com contribuições dos patrões, dos empregados e do governo. E ele diz que está quebrada. Não é verdade, mas ele diz. O que ele está propondo? Acaba a contribuição do patrão, acaba a contribuição do governo e fica só do empregado. E aí ele vai ser sustentável. Sabe qual que é o pulo do gato? Acaba a proteção.
acaba o direito à aposentadoria, ninguém consegue se aposentar mais. Ele endurece as regras de tal maneira que ninguém mais tem acesso. E o valor a ser pago lá na frente, ninguém tem controle. Por exemplo, fizeram isso no Chile. Lá, mais da metade dos trabalhadores que conseguem se aposentar ganha metade do salário mínimo. Então, não é essa proteção que nós queremos. Esse modelo de capitalização vai só enriquecer os banqueiros e empobrecer a sociedade, que é exatamente o efeito que levou para o Chile. Bom, e tem mais um conjunto de maldades que não tem fim, Guimarães. Eles acabam com o benefício de prestação continuada. Hoje... Aí, aproveitando, tem uma pergunta aqui, Gaba, do Arthur Augusto. Isso, é isso que nós vimos. Né? O Arthur Augusto pergunta sobre a LOAS e a acumulação de outros benefícios. Arthur, é o seguinte, que eu ia começar a falar agora. Hoje, o benefício de prestação continuada é pago ao idoso pobre e ao deficiente pobre. E um benefício não conta para a renda de outro. Vou dar um exemplo. Tem um casal de idosos pobres. A senhora tem direito ao BPC e o seu esposo, seu companheiro, também tem direito ao BPC. Por quê? Porque o benefício de prestação continuada não conta para a renda per capita, para o cálculo de renda, que é o que estabelece o critério para receber o benefício. O que o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão propondo? Primeiro, tudo conta para a renda. E não é mais só de quem mora na casa, é de grupo familiar. Significa que ele extrapola um local geográfico onde mora. Por exemplo, se tem um casal de idosos, que tem um filho que é casado, que tem família, que tem salário, vai afetar a renda do idoso e ele não recebe mais o BPC. Se tem um casal de idosos que moram sozinhos, não tem filho, os dois são pobres. Um só pode receber o BPC, o outro não pode mais. Então, ele restringe, o Guimarães, de forma a retirar dinheiro dos mais pobres. É por isso que você tem razão, vai afetar o comércio. Vai afetar o comércio local, os pequenos, não é só pequeno município, não. Grande município claro, também. Claro. Lá em São Paulo, as bodeguinhas, os armazéns da periferia já estão fechando, porque não tem para quem vender. Dinheiro de transferência de renda via previdência, via benefício social, vai direto para o consumo. Quem ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, não guarda dinheiro, ele consome, não dá para guardar dinheiro. Vai tudo para o consumo. Então, isso movimenta a economia. O que eles estão fazendo é o contrário. Ao invés de movimentar a economia, estão retirando dinheiro da economia para concentrar na mão de quem tem dinheiro aplicado. Capital especulativo. Dinheiro que não gera emprego, não gera nada, a não ser renda para quem é dono desse capital. Gabos, e mais, reduziu o valor do benefício, né? Sim, ele reduz o BPC. Explica aí. Ele reduz o BPC. Hoje, o idoso acima de 65 anos tem direito. É um salário mínimo. Ele reduz para R$400. Desvincula. Tem coisa mais cruel. Você imagina um idoso pobre que já não consegue viver com um salário mínimo, vai reduzir para R$400. Aí é para matar de fome mesmo. E ele faz um negócio cruel também. Já vou emendar aqui, Guimarães. Essas regras hoje de previdência, de assistência, da Seguridade Social, elas estão na Constituição. Por que o Constituinte colocou isso na Constituição? Você sabe bem disso, que você lida com esse trabalho há muito tempo. Para que seja difícil tirar direito. Para aprovar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, é mais difícil, é quórum qualificado. São 308 3/5. São 308 em duas votações, 2 turnos em cada casa, é mais difícil. O que ele faz? Ele tira todas essas regras da Constituição e joga para a lei ordinária e lei complementar. E lei ordinária. É muito fácil depois você retirar direito. Você manipular as regras de forma sempre a prejudicar o mais pobre, que é o que eles estão querendo fazer. Exatamente. Isso chega a ser mais do que uma crueldade, né, Carlos? No caso do BPC, né, além da redução a R$400, desvinculando do salário mínimo, estabelece que o idoso só vai ter direito ao valor do salário mínimo quando completar 70 anos. Olha só, 70 anos. Quem vai viver no Brasil acima de 70 anos? Olha que diferença. Nunca vimos uma PEC. O presidente Lula reduziu que era 67 para 65. Isso ampliou a cobertura.
Agora ele quer subir para 70 idosos, anos. aquelas pessoas que estão nos ouvindo, aquelas famílias, aquelas meninas que cuidam dos idosos, né? Todo mês os dois recebem o benefício de salário mínimo, né? A gente conhece essa realidade do interior do Nordeste e do Ceará. E agora todo mundo fica perguntando, meu Deus, vou comer como? Vou pagar aluguel como? Exatamente. Vou botar meu neto na escola como? Porque tem muito isso, né? Os avós, os idosos, sustentam Isso, as famílias, os netos das escolas. Eu nunca vi uma coisa mais fantástica para o idoso. Eu conheço o interior do Ceará. Ele saber, de manhãzinha, o seu neto veste aquela fardinha, vai para a escola e fala assim, esse meu neto vai ser o futuro. Está estudando, eu vou dar estudo. É a coisa que mais mexe com o idoso, é ele ver seus netos estudando. Porque não tem patrimônio, coisa mais importante para um jovem do que estudar. Então, é uma perversidade. Só para você ter uma ideia, a comparação, já que você falou do cuidado com a família, no modelo de capitalização individual que eles implantaram no Chile, por exemplo, você sabe o que acontece com o idoso? Lá, eles chegam a uma certa idade, não tem proteção, eles cometem suicídio. O maior índice de suicídio de idosos está no Chile, porque os idosos ficam desprotegidos e viram um peso para a família. Aqui no Brasil é diferente. O idoso ajuda a família. O filho perdeu o emprego, o neto está em dificuldade, o neto precisa de uma escola, um uniforme, um lanche. O idoso tem renda que é capaz de suprir essa necessidade. Isso é cidadania, isso aí é direito humano, isso aí é cuidar das pessoas. Como eu disse, Gabas, na minha primeira entrevista na Câmara, quando a proposta chegou, no dia que o Bolsonaro chegou lá para entregar ao Rodrigo Maia, eu disse, o governo Bolsonaro vai criar uma legião de idosos pobres no Brasil. Miseráveis. Pessoas que não têm mais perspectiva nenhuma. Só vão esperar, coitado, a morte, o caixão em 7 metros de terra aí do sítio, porque não é razoável, né? O Guedes, esse ministro da Economia, passou de todos os limites. Não teve até agora um ministro da Economia, né? Todos os governos, não é só os governos do PT, não, do FHC, do Sarney, né? Os governos, até no governo Temer, nunca se viu um ministro tão perverso, despreparado, desqualificado. Ele disse uma frase, nós não vamos debater isso agora, mas eu estava agora há pouco debatendo esse tema na Associação dos Prefeitos, e as pessoas perguntaram. Ele deu uma declaração ontem para hoje, lá no Jornal do Sul, vou vender tudo. Quer vender tudo. Patrimônio público, não adianta. Então, E nós já vimos esse filme. O Fernando Henrique Cardoso vendeu um monte de estatal e o Brasil se endividou ainda mais. Isso é para encher o bolso de quem já tem muito dinheiro, Guimarães. Exatamente. E aí, é importante para a gente retomar os outros temas da reforma, dizer para o nosso internauta que quando eu escuto muitos comentaristas da Globo News e da grande mídia dizer o seguinte, a reforma é o caminho possível para o Brasil crescer, gerar emprego, enfim. A mesma coisa que ele disseram da reforma trabalhista. Né? Exatamente. O que eu ouvi naquela Câmara, exatamente. O que eu ouvi de enchimento de saco, o deputado dizendo, precisamos da reforma trabalhista porque vai gerar assim emprego. O Brasil vai ter segurança jurídica, os empresários vão investir e vai gerar emprego. Está aí, ó, o ano passado, né? O resultado deu em 2 anos de reforma trabalhista. O maior, 12,7 milhões de pessoas desempregadas. Desempregados que estão procurando emprego. Se você somar desalentado, claro, né, e a economia informal, no mercado, mais de 40 milhões de trabalhadores estão sem proteção previdenciária, estão sem proteção da CLT. Esse é o resultado de uma política irresponsável deste governo e do governo que o antecedeu, do golpista que o antecedeu. Então, o que nós precisamos deixar muito claro, Guimarães? E essa atitude sua aqui, essa iniciativa é muito boa para a gente levar para as pessoas o que de fato está por trás da reforma da Previdência. É interesse de banqueiro, é interesse da elite nacional e para isso precisa tirar direito de trabalhadores. Nós não podemos permitir. E isso vai afetar os pequenos municípios, principalmente. Os prefeitos que estão nos ouvindo, pode botar suas barbas de molho. O seu município, ele vive em função da movimentação do mercado, da renda de aposentados, idosos, pensionistas
e beneficiários de programas sociais. Se isso acabar, você acaba com a renda dos municípios, você vai empobrecer e até levar à falência vários municípios. Gabas, fala agora um pouco também da questão, eu recebo muita pergunta da aposentadoria do professor. Ah, sim. Como é que é? Como é que fica? A maldade não tem fim, como eu disse. O que eles colocam? Que as professoras e os professores que tinham aposentadoria especial, e aí só para ficar bem claro, professor do ensino fundamental em sala de aula, que nós sabemos que não é fácil. Começa a trabalhar com 17, ele 20 muda anos. essa regra, estabelece que as professoras vão se aposentar para ter um salário integral 40 anos de contribuição e 60 anos de idade. Você imagina como é que vai ser isso? As professoras que começam com 17, 18 anos vão até 60 anos. Isso não para em pé. Quem aguenta? Isso é inviável. Quem aguenta, né? Ninguém. Porque nós hoje, não vamos ter mais professor. Porque hoje, Gabas, o professor se aposenta, a mulher com 25 anos de contribuição de serviço e o homem 30. Isso. Acaba, aumenta para 40, resumindo. E tem que esperar 60 anos. 60 anos matar 40 de professorinha na sala de aula. É acabar com a perspectiva de quem doou a vida inteira para educar nossos filhos. E nós sabemos que não é fácil. A profissão, né, essa tarefa que ela é muito importante, é essencial numa sociedade, a tarefa da professora, do professor, precisa ser muito bem reconhecida, remunerada, cuidada, e eles não têm nenhum compromisso com isso. Estão jogando para 60 anos e 40 de contribuição. É cruel com as professoras e os professores. Isso vai acabar com a categoria. Ninguém mais vai querer ser professor, né? Porque vai ter um tratamento desumano. Tem outra questão, Gabas, que é o problema da dívida da Previdência. Essa é uma pergunta que todo mundo faz. E essa dívida? Quem deve à Previdência? Por que os governos nunca conseguiram cobrar os grandes devedores? Vamos falar disso. Fala um pouco o Paulo Guedes diz o seguinte, que a reforma é necessária para economizar R$1 trilhão. Então, nós temos uma outra, né? Nós vimos conversando aqui agora. O Guimarães falou o seguinte, Gabas, me confirmou a notícia aqui, porque ele está na Câmara, participou, votou contra, mas o Temer aprovou a reforma trabalhista e o Temer aprovou uma lei 13586. Sabe o que é isso? Ele mandou uma MP, chamava MP do Trilhão. Empresas petrolíferas estrangeiras ganharam de presente do Temer isenção tributária. Elas vão vir aqui explorar o pré-sal e não vão pagar tributos. Sabe quanto que dá isso? R$1 trilhão. Ora, ao invés de tirar direito do trabalhador pobre, cobra as petrolíferas internacionais do tributo, que está equilibrado a Previdência. Ou cobre os devedores. O Temer deu isenção, deu perdão de dívida para os devedores. Agora, o Paulo Guedes e o Bolsonaro dizem que a reforma é essencial para o Brasil gerar emprego e voltar a crescer. Vamos lembrar que no período do presidente Lula, especialmente, o Brasil cresceu, distribuiu renda, aumentou salário e não fez reforma trabalhista e não fez reforma da Previdência. O crescimento do mercado de trabalho, o aumento da renda, é o que sustenta a Previdência. Então, a melhor reforma da Previdência é gerar emprego, é o Brasil voltar a crescer. Mas a política, não sonega. Claro, a política do Paulo Guedes é o contrário, é encolher a economia, é tirar dinheiro das mãos dos trabalhadores, que é o que gera emprego e renda e faz a economia crescer. Ele está fazendo exatamente o contrário. A mesma medida provisória, a mesma PEC, o Guimarães, ela muda o recurso do PIS/PASEP para o BNDES, que hoje é 40%, cai para 28%. Ou seja, acaba o investimento do Brasil em infraestrutura, em grandes obras, em geração de emprego e renda, porque eles vão reduzir o investimento do país. Então, essa é uma política suicida. Isso vai levar o Brasil para o que aconteceu na Argentina. Eu estava lendo ontem, nesse final de semana, que a Argentina está à beira de um colapso. A Argentina vai quebrar de novo. E eles diziam que o governo Macri é quem vai resolver o problema da Argentina, privatizando, vendendo tudo e fazendo reforma da Previdência. A mesma coisa, é a mesma receita que o Paulo Guedes quer impor ao Brasil. Nós não podemos deixar. Por que não começa a fazer a reforma pelos direitos deles ou pelos privilégios deles?
O Bolsonaro se aposentou com 33 anos de idade. 33 anos de idade, com 15 anos de contribuição, ele se aposentou. Por que o trabalhador tem que ficar, o homem até 65, com 20 anos de contribuição, a mulher até 62, com 20 anos de contribuição, e o próprio se aposentou com 33 anos de idade? Ele tem duas aposentadorias. Essa foi como capitão do Exército. Tem uma outra como parlamentar, que se aposentou com 27 anos de parlamento, que recebe 30 mil por mês de aposentadoria. Ora, isso está errado. Tira esse privilégio, ao invés de tirar benefício de gente pobre. E aí, tem o Marcelo Oliveira, não é isso? O Marcelo Oliveira fez a seguinte pergunta: como fica a aposentadoria do trabalhador que exerce atividade insalubre? Boa, Marcelo, boa. Ele acaba com isso também, viu? Ele acaba com... Como ele tira da Constituição todas as regras... Isso constitucionaliza tudo. Quando você ouvir falar assim, ele está desconstitucionalizando a Previdência. Palavra difícil. Ele tira da Constituição todas as regras de proteção. Por causa do COR. Isso. E aqui, essa regra de proteção do trabalho, aqui ele está falando, o Marcelo está falando, de gente que trabalha em mina, gente que trabalha exposto a agente químico, biológico, a radiação, a uma série de atividades que desgastam e botam em risco a saúde do trabalhador. Ele acaba com isso tudo e aqui mais. Acaba com a aposentadoria de risco. Aquela que do policial, do profissional de risco, do profissional que exerce atividade de risco, do agente penitenciário, tudo que tem atividade de risco, ele acaba. Não existe mais, e nem as especiais. Então, os trabalhadores tendem a morrer trabalhando, porque não conseguem ficar muito tempo em atividades como essas. Muito bem. E assim nós vamos encerrando, Gabs, aqui a nossa transmissão online, convidando você, internauta, para logo mais na Assembleia Legislativa do Ceará. A partir das 14 horas, nós vamos poder debater amplamente com a nossa base social, as pessoas que se interessam por esse tema, no auditório Murilo Aguiar, a partir das 14 horas, na ALEC, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Dizer aos internautas, àqueles que nos acompanham, que nós vamos ter um ano de muito enfrentamento. Eu vou estar em Brasília, sempre ao lado do povo, e lutar muito para interditar já na CCJ a admissibilidade. Você é membro da CCJ? Sou membro da CCJ. Muito bem. Eu sou o PT indicou 6 membros, eu e a presidente do PT, Gleice, e o governo Paulo Teixeira. Nós somos membros da CCJ e vamos fazer um grande enfrentamento na CCJ a partir, provavelmente, de quarta-feira. Portanto, é todo mundo junto, é mobilização hoje na Assembleia, e dia 22, já aproveito para convidar, será o Dia Nacional de Mobilização, dia 22 de março. Agora, teremos atos em várias regiões do Estado, o Dia Nacional de Mobilização, que as centrais sindicais, as frentes, Brasil Popular, Povo Sem Medo, os movimentos sociais todos começam a articular. O Levante. Há que levantar o Brasil. Essa PEC tem que ser derrotada, porque é fundamental para preservar minimamente os direitos do povo. Muito obrigado, Gabas. Obrigado, internautas que estão nos acompanhando aí. Obrigado, Guimarães. Ok?